Verbo se fez carne e entre nós ele habitou, e vimos sua glória como a glória do Senhor, e ele como... Muito boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wagner Teruel, sou pastor do Espaço Pentecostal, sou também diretor do ITS, Instituto Teológico Chamar, e eu quero agradecer a Deus a oportunidade de você estar me vendo aí, agradecer a Deus pela oportunidade de ter aqui o irmão Neto, de ter aqui o irmão Suriano conosco. Nós vamos juntos hoje estudar um pouco sobre a unicidade de Deus e o batismo nas águas. Nós vamos falar sobre coisas interessantes nessa noite. Vamos falar sobre unicidade, dualismo, trinitarianismo, politeísmo. Vamos falar sobre batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique conosco, eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida. Aqui do meu lado está o irmão Neto, também para a sua apresentação. Pai Senhor, a todos os irmãos que estão nos assistindo, eu sou o irmão Neto, e eu creio que esse vídeo vai ser de tanta bênção para você quanto para nós. Amém. Amém. Aqui está conosco também nosso irmão Suriano, ele vai apresentar aí as suas considerações dessa noite. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão nos assistindo. Estou aqui em Mogi das Cruzes, estou estudando teologia com o pastor Dr. Wagner Teruel, e hoje nós vamos discutir e aprendermos juntos. Amém? Muito bem, queridos irmãos e amigos, bem é sabido que o povo que anuncia a mensagem do nome de Jesus, ele é um povo perseguido. As perseguições não acabaram. As pessoas falam, não existe perseguições hoje, mas existe. Experimente você que está aí me assistindo, sair por aí dizendo, eu prego o nome de Jesus e eu batizo nas águas em nome de Jesus, para você ver como você é perseguido. Por várias vezes já fui chamado de anticristo, falso profeta, Beelzebub, mentiroso, já me pegaram pelo pescoço, já quiseram me bater, mas uma coisa eu sei, seguimos anunciando a verdade que liberta. Há poucos dias, há poucos meses, batizamos pastores, batizamos líderes, igrejas inteiras, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que aquele que ama a palavra de Deus, aquele que examina a palavra de Deus, também recebe um nome como esse, que é sobre todo nome. Amém? Os nossos irmãos que estão aqui ao nosso lado, eles vão seguir fazendo perguntas e discutindo sobre esse tema tão maravilhoso. Amém? Irmão Neto, tem liberdade. Eu queria entender por que tanta perseguição, pastor, no nome de Jesus. Bom, essa perseguição não é de hoje, né? Perseguiram os apóstolos do Senhor, deixa eu ficar aqui um pouquinho mais atrás aqui, perseguiram os apóstolos do Senhor Jesus por causa da mensagem do nome. Perseguiram apóstolo Paulo, mesmo antes de ser apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, ele pegou cartas para perseguir o povo por causa do nome de Jesus. Simplesmente, o povo é perseguido por causa do nome, porque esse nome é sobre todo nome. Eu acho interessante, Neto, eu escrevi um material uma vez que é o maravilhoso nome de Jesus. Eu acho interessante que as pessoas, elas usam o nome de Jesus para tudo. Está desempregado, nome de Jesus, vamos orar em nome de Jesus. Está doente, invoca o nome de Jesus. Alguns amigos trinitários que estejam nos ouvindo, você sabe disso. Aparece um endemoniado na casa e você tenta expulsar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o demônio não sai, porque tem que ser no nome de Jesus. Então nós somos perseguidos porque nós cremos na verdade, e a verdade incomoda. Incomodou os judeus no passado, incomoda o catolicismo romano, incomoda os cristãos que não gostam de estudar a palavra de Deus e continua incomodando. Isso acontece simplesmente porque a Bíblia diz, errais por não examinar as Escrituras. O que eu sempre presto atenção é que Jesus Cristo falou que nós não seremos perseguidos por causa do nome dele. Isso. E nós bem sabemos que os trinitários não sofrem perseguição nenhuma. Não, porque o próprio Papa, ele falou em uma certa ocasião, separados contudo pelas igrejas, mas unidos pelo mesmo batismo. Ora, irmãos, nós não podemos nos esquecer que foi essa mesma igreja católica, através de Constantino, no ano 325, no Concílio de Nicéia, quem promulgou e ordenou a crença em três deuses. A Trindade não é outra coisa a não ser a crença em três deuses. Quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos separando e não estamos unificando como a fé
que o Senhor ensina em Deuteronômio 6,4. E para o senhor, pastor, quem é Jesus? Muito boa a sua pergunta. Jesus não é um mero profeta. Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Jesus não é um bom homem, como os espíritas afirmam, que ele foi um grande homem, um iluminado. Não, Jesus é muito mais que isso. Jesus é Deus, é o Verbo feito carne. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele disse: eu sou o Alfa, primeiro, e o Ômega, o último. Se alguma pessoa tem alguma dúvida, Alfa e Ômega, eu sou o Pai e eu sou o Espírito Santo. Quem estava falando? O Filho. Então ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O senhor acabou de dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Sim. Lá em Gênesis, a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26 que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está falando com o Filho e com o Espírito, ele está falando com o anjo ou com quem? É muito interessante esse texto, Gênesis 1:26. Fala bem assim, olha que coisa linda esse texto. Então disse Deus, não os deuses, mas um Deus, façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Bom, primeira coisa que nós precisamos olhar no versículo 26 e o versículo 27. Todo texto sem contexto é pretexto e é caminho para a heresia. Esse é um cuidado. Veja o que diz o versículo 27. E Deus criou, ou criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira coisa que nós precisamos definir. Quando a palavra Deus está escrita aqui, está escrito no singular. Deus, um Deus criou. Ou foi o Deus Pai, ou foi o Deus Filho, ou foi o Deus Espírito Santo, se é que é possível. Uma outra situação que nós precisamos compreender é a questão dos verbos, né? É importante isso. A diferença entre fazer e criar, ela é grotesca. Esse texto aqui está falando, façamos o homem, no versículo 26, e no versículo 27 está falando que criou Deus o homem. Fazer e criar são duas coisas diferentes, amados. Nós não podemos maltratar o nosso português e nem ofender a ignorância do povo. Quando a palavra de Deus fala façamos, Deus estava falando com alguém que não era com um segundo Deus e que não era com um terceiro Deus. Ele falava com alguém. Com quem Deus falava em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Bom, primeiro, Deus poderia estar falando, se é que seria possível, com a Trindade. Uma reunião como essa aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, vamos fazer o homem, vamos fazer desse jeito, façamos o homem. E um Deus criou, um dos três. Nós precisaríamos de base bíblica para isso, e a Bíblia não nos fornece subsídio para isso. Então, logo, todo texto sem contexto é pretexto. Logo, poderia ser que o Senhor Deus estaria falando com os anjos. Aliás, a maioria das correntes unicitárias, aquelas que creem no único Deus, eles ensinam que em Gênesis 1:26 estava falando com os anjos. Ora, se anjo tem poder de criação, então por que não adorar anjos como muitas pessoas fazem? Mas o apóstolo Paulo fala, não prestem culto a anjos. Aliás, o anjo se apresentou para João e ele se prostrou em terra e ele falou, não faça isso porque eu sou um conservo seu. Então logo, se aquele anjo, se era com os anjos, nós temos um problema teologal. Ou os anjos criaram e eles merecem a adoração, ou então eles não fizeram parte da criação. Algumas teorias afirmam que Deus está falando com a sabedoria. Em Provérbios capítulo 30 fala sobre isso, né? Provérbios 10, 30, deixa eu ver aqui o texto para que nós não possamos cometer erro com os nossos irmãos. O Provérbios capítulo 10, versículo 30 fala, quando ele estava espraiando os céus, eu era a sua aluna e aprendia dia a dia. Essa Bíblia aqui vai falar arquiteta, quer ver como está escrito? Vejamos, exatamente, obrigado Suli. Provérbios 8, versículo 30, e fala assim, eu estava ao seu lado e era seu arquiteto dia a dia, e eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele o criou e a humanidade me dava alegria.
Então, uma teoria poderia estar falando com a sabedoria. Esse texto fala sobre a sabedoria. Porém, se estava falando com a sabedoria, por que ela fala assim, que eu estava ao lado dele e era seu arquiteto, e logo fala assim, eu me alegrava com o mundo que ele criou e não que nós criamos. Ok? Na sua Bíblia, se você tiver uma versão revista corrigida ou revista atualizada, você vai ler lá que ele fala assim, eu estava ao seu lado e era seu aluno. Então logo, se era aluno, aí muito menos poderia fazer parte da criação. Uma outra teoria que se faz muito conhecida hoje no meio unicitário também, entre os unicistas, fala que Deus falava com a sua pluralidade majestática. Pluralidade majestática é a performance que Deus tem em ser tudo aquilo que Ele é, e logo estaria falando dessa forma. Também outros falam que era um solilóquio. No nosso português é muito comum a arte ou a situação de falar sozinho, né? Deus talvez estaria falando sozinho. Eu prefiro acreditar que Deus falava com você, meu caro amigo que está nos assistindo, com vocês, irmãos que estão aqui. Deus falava com os pregadores de hoje. Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quanto receberam, a saber os que creram no seu nome, a estes que creram no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse verbo feitos, mais uma vez, essa adjunção aí, feitos, lembra do mesmo façamos lá atrás. Feitos filhos de Deus. Qualquer pregador que prega a verdade faz o pecador ser filho de Deus. E lógico, é óbvio que não é essa visão física, não é filho de Deus na aparência. Deus não é homem físico, ele é espírito, ok? Então, quando fala façamos o homem à nossa imagem, está falando da imagem de Deus, imagem santa, incorruptível, zelosa, prestimosa, e nunca imagem física, porque se nós fizermos de Deus um instrumento como nós somos, então nós limitamos a Deus, e logo Deus não será mais onipresente, por maior que seja Deus. A Bíblia fala que a terra é estrada dos seus pés, por maior que seja Deus, se nós colocarmos ele num habitáculo como o nosso corpo, muito maior nesse caso, ele será um Deus limitado. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus falava com os pregadores hoje que pregam a verdade, que transformam o pecador em filho de Deus. Ok? Está respondido? Nós sabemos que Adão e Eva teve um encontro só com um único Deus, né? Sim. Mas, como os trinitários falam, eles falam que existem 3 deuses. Então, no caso de Jesus Cristo ficava lá no céu, Deus falava com Adão? Essa é uma situação muito difícil. Nossos amigos deveriam eles mesmos explicar essa situação. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus se encontrava com Adão e Eva. Não é isso? Isso. Na viração do dia, sempre no finalzinho da tarde, ele passava por ali. Quem passava por ali? O Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo? É óbvio que o único Deus passeava por ali. Jesus não estava em stand-by. Jesus não estava aguardando o momento da morte. Jesus não estava aguardando o seu momento. Ele era Deus que estava ali no Éden. Deus quem falou com Moisés na sarça ardente. Deus que se apresentou para Manoá através de uma teofania. Deus que se apresentou para todos os homens no passado através de uma teofania e que manifestou-se em carne nos últimos dias através de Jesus Cristo. O senhor falou uma coisa muito interessante, que muitos estão usando essa expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas sabemos que na Bíblia só existe Deus Pai, né? Sim. Isso é muito complicado. As pessoas colocam esses chavões para poder enfatizar a Trindade. Eu respeito muito as pessoas que creem na Trindade. Eu não tenho, também não concordo com isso de que eles estão num degrau e nós em outro degrau. Só existe um elevador que leva para os céus, não tem degrau, você não sobe de escada para os céus. Mas eu respeito muito a quem crê na Trindade, mas esse chavão foi justamente criado para fustigar aos unicistas. Existem muitos unicistas, e você talvez que está me assistindo, você sabe disso, talvez você até seja um deles. Existem muitos unicistas dentro de igrejas trinitárias. Existem. Por quê? Porque as igrejas unicistas começaram a pregar sobre a sua placa, a minha placa, essa, aquela, e logo, quando se fecha as portas, o movimento unicista, os crentes que creem no único Deus e que batizam em nome de Jesus, começam a correr para igrejas trinitárias.
Mas eu quero dizer para você, irmão, nunca se esqueça, você é uma águia. Em algum momento o Senhor vai bradar nos céus e as águias vão aparecer. É o momento seu de se libertar e anunciar essa verdade. Existe sim algumas pessoas que fazem isso, mas é para atacar o nome do Senhor Deus através dos pregadores unicistas. Quando nós anunciamos a Jesus como verdadeiro Deus, obviamente alguém vai se levantar e vai ensinar isso. Existe uma outra teoria que é mais complicada ainda, que fala que Jesus é o Filho eterno de Deus. Isso é um outro absurdo. Até dizer que Jesus é o Filho de Deus, porque a carne, o habitáculo humano de Jesus era filho, correto, mas dizer que é eterno, aí é um absurdo. Ele é Filho de Deus, nunca Filho eterno de Deus. Nós vemos no Velho Testamento o Deus sendo chamado de Jeová, de Javé. E qual seria o nome de Deus, pastor? Ok. Deus se revelou gradualmente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Deus, ele vem se revelando gradualmente o seu nome. Antigamente, o nome representava muito. Ninguém colocava o nome de uma pessoa aleatoriamente. O seu nome, por exemplo, é Neto, porque você leva o nome do seu avô. Não é isso? Então, esse valor familiar, ele está agregado. Isso você nunca vai conseguir tirar o valor que foi agregado ao seu nome. Antigamente era a mesma coisa. Colocavam o nome de uma criança porque representava o caráter dela, representava o poder dela, representava quem ela era. Jesus, quando apresenta o nome dele lá, Emmanuel, Deus conosco, quando apresenta isso, porque estava apresentando o seu caráter, o seu poder e a sua autoridade. Na fase abraâmica, lá atrás, em Abraão, já desde aquele antigamente, Abraão chamou ele de El Elyon, que quer dizer o Deus Altíssimo. E aí vinha apresentando Melquisedeque, quando Abraão vai lá até Melquisedeque e toda aquela situação, e ele se apresenta como El Elyon. Quando a Agar, ela tem que fugir com o menino e coloca o menino debaixo de um arbusto, lembra Ismael, não é isso? É isso mesmo. Ismael, me perdoem, meu branco aqui. Quando Ismael coloca ele debaixo de um arbusto para morrer, e ela fala que eu não vejo o menino morrer, e dos céus brada uma voz, e ela vai e ela pega o menino e ela fala, El Roi, ou seja, o Deus que me vê. Mas ainda assim não estava definido qual é o nome de Deus. Como nós podemos descobrir isso? Logo depois, em alguma necessidade de Moisés, ele pega e ele chama o Senhor de El Shaddai, ou El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Seguindo um pouquinho mais, ele é chamado ainda de El Betel, né? O Deus da casa de Deus. Olha que coisa linda. Se nós tivéssemos um tempinho para parar aqui um pouquinho, lá em Gênesis 35, quando Jacó, ele se apresenta, né? Jacó, ele está ali com a sua família voltando para o lar, voltando para sua casa, e ele fala para os irmãos assim, olha, agora tirem os brincos, troquem de roupa, tomem banho, abandonem os ídolos, porque nós vamos entrar em El Betel, nós vamos entrar diante do Deus da casa de Deus. Uma coisa é ir para Betel, para casa de Deus, você vai de qualquer jeito. Você vai de bermuda, vai de chinelo, você vai pintado, você vai do jeito que você quiser. Mas quando você vai entrar diante do Deus da casa de Deus, a coisa muda. E nós estamos hoje, você aí do lado do vídeo, e nós aqui nós estamos diante do Deus da casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. E Ele é o nosso Deus. Então, é certo dizer que aquele mesmo Deus que diz lá em Êxodo, eu sou o que sou, é o mesmo homem que andou aqui na terra, que multiplicou os peixes, que ressuscitou morto e fez parar de andar, é esse mesmo? É o mesmo Deus. O mesmo tetragrama YHWH, o impronunciável, o Deus dos antigos, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o Jeová Tzidkenu, Jeová Shammah, Jeová Elion e todos esses nomes que nós encontramos no Antigo Testamento, Jeová Nissi, Jeová Rafá, esse mesmo Deus do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás eu encontrei um amigo, e ele era pregador de uma grande igreja, né? E ele pregando nessa grande igreja,
ele, no momento da pregação da igreja trinitária, ele recebe a revelação de que Jesus é Deus. No momento da pregação. Ele desce do púlpito, como ninguém podia explicar nada para ele, e ele vai, ele pesquisa e ele encontra que sim, Jesus é Deus. Só que ele cria uma situação. Ele consegue entender que Jesus é Deus, perfeito. Só que ele não consegue entender que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era um, e Jesus do Novo era outro. Por quê? Ele fala assim, ele falava para mim assim, pastor, acontece que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Ele ama, ele cura, ele restaura as vistas, ele ressuscita mortos, ele é um Deus de amor. E o Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus de lei, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Não pode ser o El Shaddai, o Jeová Shalom, né, do passado, não poderia ser o Jesus do Novo Testamento. Mas eu quero dizer, é o mesmo Deus. E por que eu posso afirmar que é o mesmo Deus? Porque na lei era lei, na graça era graça. Aquele que se estriba pela lei é porque da graça tem caído. Simplesmente, no passado, Israel era uma nação conquistadora. Israel veio para conquistar a terra prometida, lutava, mantinha a terra prometida. Logo, quando o Senhor Jesus vem, que volta direto para Israel, em primeiro lugar, quando ele se manifesta, é em Jerusalém que ele atua, é para Jerusalém que ele cuida. Quando ele está lá e o povo recusa ele, abre-se as portas para nós. Então, o amor de Deus é manifestado em que Ele mesmo entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E aí vem, discorrendo no Antigo Testamento, Jeová Jireh, é chamado Senhor proverá, né? Ou Jeová proverá, Jeová Rafá, o Senhor que te cura, Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, e por aí vai. O nome do Senhor sendo progressivamente demonstrado cada dia a cada dia. Logo na fase messiânica, através do Senhor, vem os textos da palavra do Senhor, que diz lá em Zacarias capítulo 14, eu gostaria de ler para você, que diz assim, esta é a seguinte profecia, e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor, não três, mas um será o Senhor e um será o seu nome. Qual é o nome dele? Jesus. O que significa Jesus? O Senhor que te salva, ou Jeová te salva, ou Jeová nossa salvação, ou ainda Jeová é a salvação. Aquele que veio para salvar, ele tem atributos de ser Deus. Aí em Atos capítulo 4, versículo 12, fala assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O que representa isso? Representa ter conosco, na nossa certidão de nascimento espiritual, o nome do Deus soberano, o nome do Deus altíssimo, Emanuel, Deus conosco. Amém? Essa questão da unicidade é uma coisa tão séria que a Trindade gera uma confusão tão grande dentro da cabeça das pessoas que uma certa vez a minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, eu acho que eu gosto mais de Jesus do que de Deus. Então eu queria que o senhor explicasse melhor como seria mesmo a questão da Trindade. O que eles creem, o que eles explicam às pessoas. Muito bem. Eu estava lendo aqui um livro do pastor Gilberto Gonçalves, um amigo meu, ele é colombiano, ele esteve no Brasil fazendo missões por alguns anos. Se não me engano, agora já retornou à Colômbia. Um abraço para o meu querido amigo, pastor Gilberto Gonçalves, e me permita, eu vou usar o livro dele, recomendo, o livro dele chama-se Em Busca da Verdade. Muito bom esse livro, e ele apresenta 6 teorias que ele encontrou aqui na Terra, aqui no Brasil, sobre a Trindade. Primeira teoria, são 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, diferentes, cada uma delas possui personalidade própria. Isso começa com um problema. 3 pessoas, assim como somos aqui, 3 pessoas. Sully, Wagner, Neto, 3 pessoas distintas. Logo, quantos deuses teríamos? 3. 3 deuses, correto? 3 pessoas distintas, 3 deuses. Ok? Uma segunda teoria que ele encontrou são 3 pessoas iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são co-iguais, co-eternos, co-onipresentes, co-criadores, etc. Eles trabalham em comum acordo, propõem os defensores dessa segunda postura. Então são co-eternos. Nem você existiu primeiro e nem eu existi primeiro. Já começa um conflito. Porque se o pai e o filho nasceram juntos, quem é pai de quem? Né? Como é que vai ser pai se na gestação espiritual, supostamente espiritual, já nasceram juntos? Né? E se nós obrigarmos que a lei da natureza seja cumprida, quem é a mãe do pai?
Ou quem é a mãe do filho? Né? Se nós formos olhar bem claro sobre quem é pai de quem, nós vamos encontrar lá no Novo Testamento que o Espírito Santo foi quem gerou a Jesus. A Bíblia diz assim, a Maria pergunta assim, como acontecerá isso, visto que eu não consigo varão, visto que ainda sou virgem? E a Bíblia, e o anjo fala, descerá sobre você o Espírito Santo, e a glória do Altíssimo te cobrirá. Quem é que engendrou ou quem engravidou a Maria? O Espírito Santo. É Bíblia. O problema é que as pessoas não gostam de ler. Isso é um problema muito sério. A terceira teoria dele, não do pastor Gilberto, mas as teorias que ele encontrou. 3 pessoas em uma. Essa é muito parecida com a teoria de Miguel de Cervantes, o desenho antes de Calvino mandar matar Miguel de Cervantes. E isso é importante para os nossos amigos que gostam de reforma e gostam de todas essas coisas. Calvino mandava matar pregadores do nome de Jesus, assim como hoje, se eles pudessem mandar matar a gente, eles mandariam também da mesma forma, mandavam matar ele. E Calvino manda matar Miguel de Cervantes porque ele faz o seguinte desenho, você pode acessar o Google, coloca imagens, coloca Miguel de Cervantes, você vai ver que na imagem que o Miguel de Cervantes tem é de um Deus de 3 cabeças, uma cabeça do lado, outra do outro, no mesmo tronco, no mesmo ombro, e ali estava manifesta a Trindade, e por causa disso ele morreu, porque ele estava debochando, porque realmente não é um Deus de 3 cabeças, é um único Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e ele é o cabeça da igreja, não seria 3. Outra teoria que é apresentada é 1 em 3, ou seja, um habitáculo aonde 3 podem se manifestar simultaneamente ali, e não vale a pena nem comentar isso. Deus trino ou triuno é apresentada por seus relatores como uma triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, deixando para a interpretação do leitor uma clara proposta de 3 deuses dentro de uma única divindade. É outra loucura. E por último eles falam um Deus com 3 personalidades. Essa sim é a mais absurda de todas as teorias que pode ser apresentada, que é um Deus em 3 personalidades. Personalidade já traz a esquizofrenia, já traz a problemas muito sérios. Bom, eu tenho aqui também nas minhas mãos um livro muito interessante que é 100 Heresias de Raimundo F. de Oliveira, e ele apresenta uma teoria sobre a Trindade que é no mínimo inusitada. Eu gostaria que você pudesse me dar um zoom aqui nesse triângulo que nós temos aqui. Dá para ver bem aí? Ok? Esse triângulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Logo, nós compreendemos que existem 3. Pai não é Filho, Filho não é Espírito, Espírito não é Pai. Porém, dentro do triângulo dessa proposta teológica que o Raimundo apresenta aqui, ele apresenta que Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Ora, amigos que estão nos assistindo, expliquem-me por gentileza essa teoria, porque realmente eu não consigo entender. Ou é Deus ou não é Deus. Ou é um Deus ou são 3 deuses. Agora, utilizar um esquema como esse aqui é simplesmente para dizer assim, a Trindade é algo que não dá para se crer. Amém? Pois é. Tem uma passagem bíblica que é bem, eu particularmente não estou procurando entender, que é aquela passagem lá que João Batista vai batizar Jesus. E a Bíblia diz, né, que o Pai fala lá em cima, esse é meu filho amado que eu comprazo, e desce o Espírito na forma de uma pomba. Como o senhor pode explicar essa passagem bíblica, sendo que o senhor falou que existe somente um Deus? Ok. Bom, primeiro nós precisamos compreender, Suri, que essa visão, o único que teve foi João o Batista, para confirmar que era o Messias que ele estava batizando. A voz no céu bradando não foi uma voz no megafone que todos ouviram, apenas João ouviu. Essa é uma situação. Outra situação, a forma de pomba. Quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, não quer dizer que era um pássaro branco, que hoje é símbolo do Espírito Santo, não quer dizer que era um pássaro, quer dizer que era em forma, em suavidade. O que estava dizendo ali? Estava dizendo ali que se cumpria em Jesus toda a divindade. É que em Jesus não faltava Deus, não faltava um pedaço de Deus, ele era todo homem e todo Deus. Isso é chamado de união hipostática, ou chamado de hipostases. Quando no céu brada, esse é meu filho amado,
quando a pomba desce, quando o Filho é batizado, não está dizendo que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque senão nós obrigatoriamente teremos que ter uma crença em 3 deuses. O que estava dizendo ali é que em Jesus estava completo toda a divindade. Ele é um Deus completo, ele não é um Deus pelas metades, como algumas pessoas acreditam. Não, isso cabe ao Pai, isso cabe ao Filho, isso cabe ao Espírito Santo. Não, em Cristo se completa toda a divindade. É disso que estamos tratando. Okay? Nós somos cristãos e sabemos que os testemunhos de Jeová é mesmo uma seita. E qual a diferença entre o testemunho de Jeová e os trinitários? Porque o testemunho de Jeová, eles pegam e tiram a divindade de Jesus. Nós sabemos que os trinitários, querendo ou não, eles fazem uma forma de hierarquia. Um Deus Pai Todo-Poderoso e um Deus Filho tendo um pouco de poder. Aliás, os testemunhos de Jeová já ensinam isso, né? Que o Jeová é o Deus Todo-Poderoso e que Jesus é um Filho poderoso, né? Não todo-poderoso, mas poderoso. Bom, primeira coisa que nós precisamos compreender é a questão da palavra seita. Todos nós, você goste aí do seu lado me ouvindo ou não, mas todos nós somos uma seita. Se nós não fôssemos uma seita, estaremos todos debaixo de uma mesma placa, de uma mesma ideologia. Os campeões do sectarismo, do separativismo, são as Assembleias de Deus, que há 100 anos atrás, esse ano eles completam 100 anos de aniversário, meus parabéns a todos os assembleianos, né? Eles completam 100 anos de aniversário, mas há 100 anos atrás só havia uma única e exclusiva Assembleia de Deus, a Ministério Belém. Hoje é incontável o número de assembleias. É incontável, é Assembleia de Deus para todo gosto. E isso é sectarismo, separativismo ou seita. Todos são seita desde que não estejam debaixo do mesmo segmento. Esse é um ponto. Quando nós olhamos o testemunho de Jeová que fala que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e que Jesus é um Deus poderoso, e nós olhamos os trinitários que além de tudo ainda tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós precisamos compreender uma coisa que meu pai sempre falava quando ainda era vivo, e ele sempre falava o seguinte: só existe um que quer diminuir a pessoa de Jesus Cristo, que é o inimigo. São pessoas que muitas das vezes bem intencionadas, mas não dando valor à palavra de Deus, simplesmente passam agora a fazer parte desse exército do inimigo para destruir a verdadeira fé que há no nome de Jesus. Pois não. Amém. Então o senhor passou a dizer quase a mesma coisa, um ou outro, então. Eles têm divisões, têm separações. Os testemunhos de Jeová, eles têm alguns sonhos. Eu costumo brincar e falar que o sonho do testemunho de Jeová é morar no zoológico, né? Porque qualquer coisa ele quer passar a mão na cabeça do cavalo, eles querem andar com o leão. Eu quero morar no céu, meu querido, eu não tenho essa intenção. Os trinitários não, eles também querem morar no céu. Os trinitários, eles, apesar de estarem com a visão um pouco ofuscada sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é Jesus, mas eles têm um desejo muito grande de servir a Deus. Nós não estamos aqui para menosprezar e nem taxar nenhum grupo, mas uma coisa é certa: nós precisamos crer em Jesus. Quando não se crê em Jesus, se perde o foco. Okay? Eu acho que a questão mais polêmica desse assunto, pastor, é sempre da questão do batismo. Os trinitários batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo. Qual seria a forma correta do batismo? Olha, eu costumo dizer assim, que se tem alguém que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos nós, unicistas. Ok? Por quê? A Bíblia diz lá: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pura questão de português, não precisa nem passar horas e horas aí com a cabeça na parede, chorando, gritando. Entendamos. Portanto, ide. Quem vai ir? Todos nós. Fazendo o quê? Ensinar a quem? A todas as nações. Uma vez que eu ensinei eles, o que eu vou fazer? Batiza todo mundo. Como? Em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se há alguém que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos nós, porque nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor porque é Pai, Jesus porque é Filho e Cristo porque é o próprio Espírito Santo. Ok? Agora, o texto é muito claro quando ele fala que é para batizar em nome e não nos títulos. É muito claro, é para batizar em nome e não em títulos. E se é em nome, eu preciso saber qual é o nome do Pai. Bom, aí nós vamos começar em João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Não é estado de estar, mas é de ser.
Somos, não subsistimos, não coexistimos, não coparticipamos, mas somos um, estamos plasmados. Não existe separação entre pai e filho, somos um. É tão terrível essa situação, porque Jesus começava a dizer, ah, meu pai que está no céu, meu pai. E Filipe falava assim, mas já basta esse negócio de tanto pai, pai, pai. Mostra-nos o pai e nos basta. E o Senhor Jesus vira para ele e fala, Filipe, há tanto tempo estou convosco que você ainda diz, mostra-nos o pai, quem vê a mim vê o pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Bom, ide fazer discípulos em todas as nações e batizando-os em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus. Ide fazer discípulos em todas as nações batizando em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Jesus. Ide fazer discípulos em todas as nações batizando em nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Jesus. Atos 20, versículo 28. Não é isso que fala lá? Vamos ver o que está escrito lá em Atos 20, versículo 28. Que é também o nome de Jesus. Diz assim, cuidem, pois, de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. Vamos ver o que está escrito aqui, para ver se eu não estou enganado, porque o que manda é a Bíblia. Cuidem de vocês mesmos. Então, cuida de você, cuida de você, cuida de você. Primeiro, e agora de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou você, você que está aí do lado, como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Ora, quem comprou a igreja com sangue? Jesus. Foi Jesus. Agora, aqui esse texto, apóstolo Lucas escrevendo aqui, ele fala que quem comprou a igreja com o próprio sangue, Paulo se despediu, ele, através das letras de Lucas aqui, que quem comprou a igreja com o próprio sangue foi o Espírito Santo. Ora, Espírito não tem sangue. Para se ter sangue, o Espírito teria que ser o Deus encarnado, teria que ser Jesus Cristo. Ok? E para que serve o batismo? Para que serve o batismo? Eu posso ser salvo se eu não for batizado? Qual batismo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu pergunto qual o batismo, porque algumas pessoas me perguntam, então para que serve o batismo em Mateus 28, 19, pastor? Serve para você ser membro da religião. Você quer ser membro da igreja A, B, C, D, E, F, você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você quer morar no céu? Então você precisa do batismo. Algumas pessoas falam que o batismo não é para perdão de pecados. Fala assim, não, isso daí não é assim. Mas em Atos capítulo 2, versículo 38, fala assim, disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus. Para quê? Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para que serve o batismo? Para perdoar pecados. É possível alguém ir morar no céu sendo pecador? Não, é impossível. O batismo serve para purificar a ação de pecado, para tirar o pecado do homem. Por isso João o Batista, ele olhou Jesus e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, eu preciso desse sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Quando nós invocamos o sangue de Jesus sobre uma pessoa, nós estamos invocando um nome que é sobre todo nome. Então o batismo nas águas serve para perdão de pecados, para resgate do mal. Nós sabemos que no livro de Atos conta a história da igreja primitiva, né? Sim. Então, por que passaram a batizar dessa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Muito bem a sua pergunta. Bom, primeiro nós precisamos notar, eu não vou entrar nisso hoje, porque é um tema muito polêmico, mas é preciso, eu gostaria que você que está nos assistindo, você pudesse pesquisar, e você vai ver que o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, na Bíblia de Jerusalém, você não precisa ir muito longe, adquire uma Bíblia de Jerusalém e veja a nota de rodapé aqui dela que diz, é comprovado que esse texto é adulterado. O texto diz assim, portanto, ide e façam discípulos em meu nome, ponto. Não está falando para fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu não vou entrar nessa polêmica hoje, porque nós passaremos a discutir a credibilidade, a probabilidade da Bíblia, e eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esse ponto que você perguntou. Qual foi? O ponto de a igreja primitiva estar batizando no nome de Jesus e passar... Assim, isso acontece os 200 primeiros anos da igreja. Os 200 primeiros anos da igreja, não havia dúvida de que só existe um Deus e que o batismo era em nome de Jesus. Estou falando da igreja primitiva. É lógico que os judeus ainda hoje continuam havendo judeus, né? E nesse prisma, a igreja só batizava em nome de Jesus. Todo o livro de Atos, o apóstolo Paulo foi batizado em nome de Jesus, Romanos capítulo 6, versículo 3, os coríntios foram batizados, os colossenses foram batizados, os samaritanos, todas as pessoas eram batizadas em nome de Jesus.
No ano 200 apresenta-se um homem por nome de Tertuliano e ele começa a apresentar uma teoria de trindade. Ah, é legal, Pai, Filho e Espírito Santo, pode ser, pode não ser, 3 deuses, 2 deuses, pode ser, como seria isso? Foi rechaçado por completo essa teoria. No ano 325, Constantino, ele determina que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem encabeçou isso? A Igreja Católica Apostólica Romana. A partir daí, os cristãos foram perseguidos. Não se engane, quando você assiste filmes de perseguição, pessoas sendo lançadas na arena, pessoas que eram queimadas, tocavam fogo nas pessoas, eram os nossos irmãos aqui que batizavam em nome do Senhor Jesus. Não eram cristãos como todo mundo quer ser cristão perseguido hoje em dia, não. Eles eram cristãos porque eles criam em um único verdadeiro Deus, eles não criam em 3 deuses. Não era Roma uma terceira religião. Essa religião que perseguia e matava cristãos é o movimento trinitário da Igreja Católica Apostólica Romana. Eram os romanos quem queimavam os cristãos unicitários na arena. Eram os romanos quem perseguia, quem fazia as cruzadas atrás de pessoas que estivessem anunciando o nome de Jesus. A partir daí, começa a se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que hoje, provavelmente ao falar isso, você esteja se sentindo chocado, ofendido, mas é muito provável que a teologia que é apresentada na sua própria igreja seja uma teologia católica. É isso que infelizmente acontece hoje. Pessoas anunciando 3 deuses e logo falando que é um Deus só, mas que também são 3 deuses e não conseguem explicação. Nós sabemos que grandes líderes do Evangelho brasileiro sabem dessa mensagem, mas não têm coragem, pastor, de pregar ela. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu conheço alguns líderes que já conheceram a mensagem. Eu já particularmente anunciei para alguns a verdade do nome de Jesus, mas por causa do poder, por causa da situação socioeconômica, por causa da sua postura, rejeitam o nome de Jesus. Isso é uma verdade que você fala. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que só no nome de Jesus salva, pastor? A Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Imagina o que é isso, querido amigo, você que está nos ouvindo hoje. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Quer ser salvo de verdade? Você quer receber o nome um nome capaz de salvar a sua vida? Tem que ser no nome de Jesus. Eu apresentei aqui, eu quero dar para você, neste momento, eu escrevi uma matéria há um tempo atrás. Se você quiser, você pode escrever para nós, Wagner Teruel, com w@gmail.com. Se você quiser, eu posso mandar para você esse escrito. São 33 razões porque nós batizamos em nome de Jesus. Eu vou pedir para os nossos amigos que estão me colaborando aqui para abrirem a Bíblia aqui, conforme eu vou falando aqui algumas razões, você lê para mim o texto que eu vou pedir aqui. Primeira razão porque nós batizamos em nome de Jesus, querido amigo, porque o primeiro batismo na história da igreja foi realizado em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo de número 38. E este é o modelo original de batismo da igreja cristã. Desde os primórdios da igreja, nunca se batizou de outra forma a não ser em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Se no princípio foi assim, hoje tem que ser assim também. Segundo motivo que eu quero te dar, porque toda a propriedade deve ser registrada em nome do seu dono. Jesus Cristo é o dono da igreja, pois ele comprou com seu sangue. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Portanto, ela, ou seja, a igreja, deve estar registrada no nome do seu dono, que é Jesus Cristo. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Terceiro motivo, porque nós batizamos em nome do Senhor Jesus, porque a igreja é a noiva ou a esposa de Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. E nós sabemos que a noiva e a esposa recebem o nome do noivo e por isso deve ser batizada dessa maneira. Apocalipse 21, versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 4.
Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Tiago 2,7. Quando nós, irmãos, vamos para a Bíblia, não há como fugir da verdade bíblica. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Amém? Não foi os títulos que foi invocado, mas o bom nome que foi invocado sobre você. Terceiro motivo. Quarto motivo. Porque a igreja foi desposada e com um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11:2. Aliás, a igreja é desposada com um só esposo, e não com 2 ou 3 ou 4, mas com um só esposo. 2 Coríntios 11:2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Amém? Como a igreja vai ser apresentada a um único marido, sendo que tem 3 candidatos? Quando nós falamos único, é único. 1 Coríntios 2:2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Nada a saber, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Veja, por que nós batizamos em nome do Senhor? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 até o 5, nos fala que o apóstolo Paulo rebatizou os de João Batista. Algumas pessoas falam isso para mim: mas pastor, você vai rebatizar a pessoa? De maneira nenhuma. Só é rebatizado ou só se batiza de novo aquele que já foi batizado. E eu desafio algum unicista, alguém que foi batizado em nome de Jesus, vir aqui e falar para mim assim: olha, eu tive que ser batizado novamente. O nome é sobre todo nome. As pessoas que devem ser batizadas são as pessoas que não receberam o nome de Jesus, mas receberam títulos. Veja, em Atos 19, o Neto vai ler daqui a pouquinho para nós vamos encontrar um grupo de pessoas que eram da classe de João. Algumas pessoas falam para mim: pastor, mas o batismo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era o batismo de João Batista. Primeiro, que não era, viu, amigo? Se você pensar isso, tira isso da sua ideia. Mas ainda que o batismo da Trindade fosse o batismo de João, você precisaria ser batizado em nome de Jesus. Escuta isso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Amém? Os discípulos de João Batista foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, quando você olha o texto lá de Efésios capítulo 4, versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala há um só batismo, não quer dizer que você não deva se batizar, quer dizer que você tem que se batizar da maneira correta, uma vez da maneira correta, um só batismo. Mas não sejamos hipócritas, porque nós somos muito hipócritas, justo? Né? Não, há um só batismo, mas o camarada foi batizado na igreja católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se torna um cristão, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são 2 batismos, não são? Não é rebatizado. Ora, se é a mesma coisa e há um só batismo, meu amigo, você que era católico e que agora é crente, recebeu o mesmo batismo, você perguntou por acaso para o seu pastor se alguém foi batizado dessa maneira na Bíblia Sagrada? Não, não foi batizado, sabe? Porque há um só batismo verdadeiro, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu quero ir para a 7ª razão aqui para nós andarmos um pouco mais rápido. Por que nós batizamos em nome de Jesus? Porque o evangelho que Paulo pregava continha o batismo em nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 19, versículo 5, que nós lemos agora, e também em Romanos, aliás, me perdoe, capítulo 6, versículo 3, fala: não sabeis todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Isso incluía o próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo disse que foi batizado assim. Ok? Porque assim como os israelitas foram batizados em Moisés, o mediador deles lá, nós os cristãos devemos ser batizados
em Jesus Cristo, o nosso mediador. Vamos ver lá em Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. A nona razão, porque sabíamos que sabiam os apóstolos que repetir uma ordem não é o mesmo que obedecê-las. Quando um ministro batiza alguém dizendo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele, no caso o ministro, ele repetiu a ordem, mas não a obedeceu. E por que não obedeceu? Porque o nome do próprio Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, não foi invocado. Está acontecendo uma situação muito terrível, Suri e Neto, agora, que a maioria dos pastores trinitários, e olha, cuidado meu querido, você que anda fazendo essas coisas, a maioria dos pastores trinitários estão batizando em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual que uma igreja muito grande aqui no Brasil. Cuidado com isso, você está enganando as pessoas. O batismo que salva é em nome de Jesus Cristo. Pode ler o texto que eu te pedi, Neto. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Os Gálatas foram batizados em nome de Jesus, porque em Cristo foram batizados. 10ª razão porque devemos ser batizados em nome de Jesus, porque Jesus e seus apóstolos incluíram o batismo bíblico no plano da salvação. Marcos 16:16 é conhecidíssimo esse texto. Aquele que crer e for batizado será salvo, né? E logo mais os textos adiante, Atos 2:38, 1 Pedro 3:21, por aí dizendo necessário. 11ª razão, porque o batismo em nome de Jesus Cristo é para judeus, Atos 2:38, é para os samaritanos, Atos 8:16, é para os gentios, Atos 10:48, é para os discípulos de João Batista, Atos 19:5, é para mim e é para você o batismo em nome de Jesus. Por isso nós devemos ser batizados. 12ª razão, porque o nome de Jesus está acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículo 21, leamos o que está escrito. Enquanto ele procura Efésios 1:21, vou te falar a 13ª razão, porque a Bíblia diz, tudo o que fizerdes, seja por palavras ou seja por obras, fazei-a em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:17. O que está escrito em Efésios 1:21. Exatamente, Efésios 1:21. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas neste era, mas também naquele que há de vir. Amém? Abra aí em Colossenses 3:17, e o batismo ele é realizado não só por palavras, mas também por obras. E tudo quanto fizeres, seja por palavra ou seja obra, faça em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém? Porque Deus visitou, 14ª, porque Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Atos 15:14. E o nome que Pedro mandou invocar sobre os gentios foi o nome de Jesus Cristo. Atos 10:48. Então, nós batizamos por causa disso. Atos 15:14. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações povo para o seu nome. Amém? E Atos 10:48, como é que é esse povo para o seu nome? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Para seu nome, nome de Jesus. 15ª razão por que batizamos em nome de Jesus? Porque Paulo repreendeu os irmãos de Corinto que diziam, eu sou de Paulo, perguntou eles, foi Paulo crucificado por vós? Ou vós fostes batizados em nome de Paulo? Quem foi crucificado pelos coríntios? Jesus Cristo. Quem foi batizado? Ou que nome foi invocado sobre os coríntios? Foi o nome de Jesus Cristo. Em nome de quem eles foram batizados? Jesus Cristo. O contexto não permite outra resposta. 16ª razão, nós batizamos em nome de Jesus porque Paulo recomendou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. E sem dúvida alguma, ele batizava em nome de Jesus, Atos 19:5. Ele foi batizado em nome de Jesus. Então, quando nós batizamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que nós imitamos o que Paulo imitou, o que Paulo fez. Amém? 17ª razão, por que batizamos em nome de Jesus Cristo? Porque quem obedece aos apóstolos, obedece a Jesus. Lucas 10:16, vamos ver o que está escrito. Pois os mandamentos do Senhor nos foram dados por eles.
aquele que lhes der ouvidos está me dando ouvidos. Amém. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Amém? Aquele que te der ouvido está me dando ouvido. Aquele que te rejeita, me rejeita. Então nós batizamos em nome de Jesus porque nós ouvimos os discípulos. Eu não sei se você fica feliz aí do outro lado, mas eu fico muito feliz em saber que eu não estou simplesmente pregando uma doutrina como algum sábio falou numa ocasião, que é da minoria, da minoria, da minoria, da minoria. Essa minoria começou no dia de Pentecostes e até hoje continua ganhando almas para o reino de Deus. Por que batizamos em nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra de esquina, Efésios 2:20. E os apóstolos, como sabemos, batizavam em nome de Jesus Cristo. 19ª razão por que batizamos em nome de Jesus Cristo: porque os apóstolos, formados na melhor escola de teologia do planeta, sob os pés do melhor professor de todos os tempos, batizavam em nome de Jesus Cristo. Por que nós batizamos em nome de Jesus? Ora, porque o Espírito Santo veio para guiar os apóstolos em toda a verdade, João 16:13. E nesta verdade se inclui o batismo nas águas. Aliás, por ocasião da descida do Espírito Santo, os apóstolos batizaram quase 3.000 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Agora é a 21. Porque os apóstolos sabiam que o seu maravilhoso mestre era o Pai, pois conheciam a profecia de Isaías 9:6, sabiam que ele era o Filho, Mateus 16:16, sabiam que ele mesmo era o Espírito Santo, João 14:17, 2 Coríntios 3:17, aquele que é e é o mesmo que era homem e que há de vir, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Porque o batismo é para perdão dos pecados, por isso nós batizamos em nome de Jesus, Atos 2:38, já falamos aqui. E a remissão, o perdão, só acontece no nome de Jesus. 23, já estamos chegando. Porque sabemos, como sabiam os apóstolos, que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos de um ser e não nome. O nome dele é Jesus. Zacarias 14:9, João 17:11, 12, e você tem uma quantidade de textos. Por que não encontramos nenhum outro batismo na Bíblia que foi realizado sob a invocação dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Mas muitos relatos sobre os realizados em nome de Jesus Cristo. Olha, amigo, eu lanço aqui para você hoje essa perspectiva. Me apresente uma única pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu faço questão de vir aqui a público e ser batizado dessa mesma forma. Na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar ninguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas me apresenta uma única pessoa aqui na Bíblia que tenha sido batizado dessa forma, e eu faço questão de batizar-me e batizar a minha congregação também dessa forma. Mas a Bíblia, ela não deixa engano, só tem pessoas batizadas em nome de Jesus. Vou falar uma coisa interessante, pastor, que a Igreja Católica, ela disse que o primeiro Papa foi Pedro. Então provavelmente a gente teria que seguir a doutrina de Pedro. Sim. Sabemos que elas batizam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Aliás, a doutrina católica, nos auspícios do judaísmo, quando o judaísmo estava fervendo e aquela coisa toda, eles pegaram a Pedro, crucificaram a Pedro de ponta cabeça, segundo diz a história, e depois de tudo pegaram os ossos de Pedro, colocaram debaixo da basílica de São Pedro, lá na Roma, e falaram assim: sobre essa pedra edificou a igreja. Mas Pedro não era a pedra era a revelação de que Jesus era o Messias. Essa foi a grande revelação, porque um judeu falar que Jesus era o Messias era dizer: Jesus é Deus. Ok? Vamos lá, 25ª agora, 25ª. Porque veremos o rosto de Jesus e nas suas nossas frontes estará o nome dele, Apocalipse 22:4. 26ª, porque não há salvação em nenhum outro nome, porque também debaixo dos céus nenhum outro é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, Atos 4:12. 27ª, porque Mateus nos fala para realizarmos o batismo em nome singular e não em nomes plural, e sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome próprio de ninguém, então por isso nós batizamos no nome próprio de Jesus. 28º, porque os apóstolos, além do professor interior, o Espírito Santo, tinham também a mente aberta por Jesus, Lucas 24:45. Isto os capacitou a compreender que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus Cristo, mesmo de Isaías 52, versículo 6 e João 17:12, fazendo um paralelo, você vai
compreender de uma maneira maravilhosa. Por que batizamos em nome de Jesus? Porque Mateus, estando presente no dia de Pentecostes, ficou em pé junto com os demais apóstolos, em sinal de apoio a Pedro, que dizia: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Por que Mateus não chegou lá e falou: não é assim não, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus mandou? Porque ele sabia que Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Era a manifestação do verdadeiro Deus naquele lugar que ordenou batizar em nome de Jesus. Amigo, não houve equívoco, amigo, não houve confusão. Jesus é Deus e o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. 30ª agora. Porque o Senhor, através do seu anjo, recomendou a Cornélio, o pregador, que se batizasse em nome de Jesus Cristo. Quando Cornélio manda chamar Pedro, e Pedro vem, e toda aquela situação, Pedro fala: pode alguém recusar batizado nas águas, se eles como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Isso é para cada um de nós. 31º, porque Paulo batizava em nome de Jesus, Atos 19:5, e foi chamado pregador de uma seita, Atos 24:14, 28 e 22. Será que hoje acontece o mesmo com os que batizam como ele? Será que não é por isso que talvez você mesmo tenha falado assim: isso é vídeo de mais uma seita? É bem provável. Porque nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Isto é, em Jesus nós temos o Pai, Isaías 9:6, o Filho, Mateus 16:16, e o Espírito Santo, 2 Coríntios 3:17. Em Jesus nós temos a manifestação desse Deus. Pois não. Eu queria falar uma coisa que é também dentro do assunto, que falam que nós não acreditamos no Espírito Santo, né, pastor? Nós somos frequentemente acusados dessa maneira. Eu só vou falar a última aqui e já vou entrar nesse ponto. O último motivo pelo qual nós batizamos em nome de Jesus, porque para confirmar que os apóstolos agiram corretamente ao batizar em nome de Jesus Cristo, eles receberam honra no céu, tendo seus nomes escritos nos muros da cidade santa, Apocalipse 21:14. Se você quiser depois desse estudo, manda um e-mail para mim, wagnerperuel@gmail.com. Falando sobre isso, né? Deus me deu a graça de escrever um livro e eu falo sobre o Espírito Santo. Algumas pessoas falam: os unicistas não creem no Espírito Santo. Isso não é verdade. Eu tive a bênção de receber o Espírito Santo e falar em outras línguas quando eu ainda tinha 7 anos de idade. Aos 9 anos eu fui batizado nas águas em nome do Senhor Jesus. Então, falar que um unicista não recebe o Espírito Santo, isso não é verdade. Eu não vou dizer que é uma mentira, apesar de que é, mas você simplesmente está equivocado. Algumas pessoas falam: não creio no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito. Nós cremos sim no Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 3:17. Enquanto isso, eu quero fazer menção aqui do livro que eu escrevi, o Shemin, Ministério do Espírito Santo. E eu falo assim no meu livro: o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade. Deus é Espírito e há somente um Espírito. Efésios 4:4. O título Espírito Santo é usado somente para designar outra manifestação, outro ofício de Deus, quando Ele opera e se move nos corações. Então, nós podemos afirmar que o Espírito Santo não é um outro Deus, mas é o único e verdadeiro Deus. Isso é escrito em 2 Coríntios 3:17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Quando nós olhamos isso, então nós vemos que a unicidade do Espírito Santo ela é encontrada em João, capítulo 4, versículo 24. 2 Coríntios 3,17 vai falar assim: ora, o Senhor é o Espírito. É isso que está escrito? Pode ler. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, não é um Espírito. Leia na sua Bíblia. É o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, e ali há liberdade. Em João 14,18 fala: voltarei para vós mesmos. Ele não fala: eu vou simplesmente ali e vou descansar um pouquinho. Não, ele voltará. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, Romanos 8,9. Cristo em vós, a esperança da glória, Colossenses 1,27. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, Neto, nós estamos falando de Deus em nós. O Senhor fala em Mateus capítulo 28, veja para nós, versículo 20, logo depois daquele célebre texto da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele fala assim: e eis aqui que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que ele poderia fazer isso? Só poderia fazer através do poder do Espírito Santo. Leia para nós 28, versículo 20. Só através do poder do Espírito Santo.
Um outro texto muito polêmico também diz no Evangelho de João: e o Espírito Santo que está convosco estará em vós. Ora, está convosco e logo vai estar em você. O Espírito Santo é o mesmo Deus e ele se manifesta em nós, nos dando condições de falar em línguas estranhas. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok? Então, se tem um povo que crê no Espírito Santo, meu querido, somos nós. Porque nós falamos em línguas, nós cremos em profecias, nós cremos em revelações, nós cremos em todo o movimento. Claro que hoje tem muitos movimentos errados por aí, mas nós não vamos falar sobre isso. E nós ainda sabemos que o Espírito Santo não é um secretário de Deus, como alguém faz do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, simplesmente um secretário. Não, nós cremos que esse Espírito Santo é o próprio Deus. Amém? Mais alguma pergunta sua? Quer perguntar, né? Claro, para mim, graças a Deus. Ficou claro para você? Alguma dúvida, né? Bom, meus queridos amigos, estamos chegando ao final deste consenso ou dessa disputa teológica que Deus nos permitiu ter aqui nessa noite. Eu quero agradecer você pela sua paciência, pela sua audiência, e eu quero dizer, meu amigo, examine as Escrituras. Examine as Escrituras, porque dela provém a vida eterna. Creia no único e suficiente Deus para salvar a sua alma. Se algo despertou uma inquietude, quisera eu que você esteja inquieto hoje, quisera eu que você até mesmo perca uma noite de sono. Se algo aconteceu dessa maneira, para você perder o seu sono, ficar inquieto, não se acanhe. Escreva-me, wagnerteruel@gmail.com. Acesse o nosso site, espacopentecostal.net.br, e venha tratar conosco. Eu farei e terei enorme prazer em recebê-lo e, acima de tudo, batizá-lo nas águas em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos em boa parte do Brasil, muitos lugares tem alguns dos nossos irmãos, e se nós não temos a nossa igreja, teremos enorme prazer de indicar para você, pertinho de você, uma igreja unicista que vai te levar aos céus com certeza. As nossas considerações finais aqui, irmão Sully, apresentando sua saudação final, agradecendo a todo o povo. Que Deus abençoe. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esse estudo, e agradecer a você que está nos assistindo. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu só posso conhecer se eu ouvir. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje você ouviu que Jesus Cristo é o próprio Deus e que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa entrar no seu coração e você possa meditar nesse estudo, e que Deus lhe abençoe ricamente. Amém, irmão Juliano. Vamos ouvir também as considerações finais aqui do nosso irmão Neto. Ele esteve aqui perguntando e fazendo alguns questionamentos. Que o Senhor Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Neto, as suas considerações finais. Eu creio que você que ainda não conhece o nome de Jesus, com esse estudo você agora está meio confuso até, eu peço que você venha e ore a Deus, que Ele vai confirmar essa palavra no seu coração, e como o Senhor falou em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, querido. Então essa é a palavra verdadeira, essa é a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Eu creio que esse estudo foi de grande bênção para a sua vida, e que Jesus Cristo, o próprio Deus, lhe abençoe. Amém? Meus queridos amigos, estamos agora sim chegando ao término deste evento. Que Deus os abençoe ricamente, que a salvação chegue ao seu coração. Se você entendeu essa mensagem, se você gostaria, você viu alguns livros, se você gostaria de receber um livro como o meu inteiramente grátis, quero te dar esse presente essa noite, escreva-nos, ipssecretaria@gmail.com, ou então wagnerteruel@gmail.com, e fala assim: olha, eu assisti esse vídeo e eu quero receber esse livro que vai servir de bênção para a minha vida. Que Deus os abençoe ricamente. Eu estou à sua disposição para te ajudar a compreender melhor esse nome que é sobre todo nome. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui em ministrar a Tua palavra, aprender de Ti e, acima de tudo, transmitir para o povo. Senhor, se algumas coisas nós falhamos na transmissão da palavra, se alguma coisa, Senhor, houve algum equívoco ao pronunciar, porque sempre nos apertamos um pouco com o português, que sirva de elucidação para o Teu povo e eles possam ser abençoados. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a falar melhor a Tua palavra e expressar melhor, que não haja sombra nem variação de dúvida, que o povo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e que o batismo nas águas só pode ser feito em Teu nome. Eu recomendo, Senhor, essas almas que estão assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus os abençoe. O Verbo se fez carne e entre nós ele habitou, e vimos sua glória como a glória do Senhor. E ele, como homem, sentiu tudo o que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. Ele é o Messias, que em breve voltará. Ele é fiel para judeus e para gentios. Este é Jesus, o Deus de Israel. Volta, Jesus, o templo está pronto, o castiçal aceso